Boa noite, na paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Receba a nossa saudação no amor do Senhor. Que a graça de Deus seja manifestada em vossas vidas, em vossas famílias, e que tenhais esta noite grande aproveitamento da aula que ministraremos sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Estamos ministrando esse seriado e gostaria que você compartilhasse as nossas lives com dezenas e dezenas de seus amigos, para que todos recebam edificação espiritual. Saudamos o pastor Mário Emeruoca e os demais companheiros que estão atentos em nossa live todas as noites às 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse, que serão proferidas por 7 anjos. Essas trombetas que serão proferidas por 7 anjos está inserida na palavra de Deus nos capítulos 8 e 9 do livro do Apocalipse. Eu quero pedir sua permissão para adentrar nos seus lares e levar esta preciosa semente do Evangelho. Leamos a palavra do Senhor para formatar o nosso estudo bíblico desta noite sobre as 7 trombetas. Apocalipse capítulo de número 8. Nós vamos ler Apocalipse capítulo de número 8. Para dar consonância aos desígnios de nossa mensagem esta noite, neste seriado que estamos fazendo para a promoção da sua edificação espiritual e da glória de Deus. Leamos a palavra do Senhor. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas,
para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Queridos e amados irmãos, hoje nós falaremos especificamente sobre as 4 primeiras trombetas, porque o assunto é muito vasto, é muito longo, e amanhã, se Deus quiser, daremos sequência nas 3 últimas trombetas. É do conhecimento de todos nós, crentes, que temos familiaridade com as Escrituras Sagradas, que estas trombetas de Apocalipse é o sancionamento do juízo impenitente de Deus sobre o mundo dos homens após o rapto da igreja. É bom que todos tomem consciência que estas saraivas, que estas trombetas, é bom que todos tomem consciência que os selos e as salvas da ira de Deus serão derramadas após o rapto da igreja. Isso significa dizer que a igreja do Senhor não padecerá os males sancionados por Deus sob os auspícios desses anjos que são mensageiros de Deus para atribuir a todos os moradores da terra que não foram ávidos de serem arrebatados, esta grande punição ajuizadora de Deus sobre o mundo. Então, tomem todos consciência que os males proferidos através dos selos, trombetas e salvas não está condicionado à igreja do Senhor na terra. Jamais. A igreja do Senhor Jesus Cristo será tirada da terra, repito isso com muita densidade, antes que os males da grande tribulação sejam acometidos sobre o mundo dos homens. Então, vamos iniciar agora o estudo a respeito dessas 4 primeiras trombetas. Meus queridos e amados irmãos, as 4 primeiras trombetas, elas trazem castigos sobre a natureza inanimada. Eu repito, as 4 primeiras trombetas, elas trazem castigos sobre a natureza inanimada. Nos 4 aspectos que se distinguia na antiguidade, como sejam a terra, o mar, as águas e os corpos celestiais. Repetindo, a terra, o mar, as águas e os corpos celestiais. São estes corpos celestiais, o mar e a terra e as águas, que serão atingidos pelas primeiras trombetas que se manifestarão, trazendo o juízo impenitente de Deus sobre as forças da natureza, disciplinando assim e julgando assim impiedosamente os homens e mulheres e pessoas que não foram achados aptos para o arrebatamento processual. Então, queridos e amados irmãos, tenhamos isso em mente, que Deus ferirá as leis da própria natureza para sancionamento do seu impenitente juízo. Então, a primeira trombeta
ela se destaca no cenário das profecias, trazendo saraiva e fogo, que se mistura com sangue. A Bíblia Sagrada diz que saraiva e fogo, misturado com sangue, foram atirados sobre a terra. Preste atenção. As saraivas, elas pesam cerca de 1 talento. 1 talento equivale-se de 42 a 60 quilos. Saraivas de 1 talento, equivalente à pesagem de 42 a 60 quilos. Saraivas misturada com fogo serão atiradas sobre a terra. E não se esqueça que se agregarão ao fogo e à saraiva grande quantidade de sangue. É uma coisa inconcebível à mente racional das pessoas, este sancionamento ajuizador de Deus sobre o mundo dos homens, que em tempo hábil não constituíram a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Sobre estas coisas fantásticas e doloridas, eu tenho ensinado e tenho pregado há 52 anos, avisando que se avizinha o grande juízo de Deus sobre o mundo dos homens e que todos devem se arrepender dos seus pecados e viverem uma vida digna diante do Cordeiro de Deus, porque Jesus Cristo é o único que pode muito bem livrar o homem da ira vindoura. Somente Jesus Cristo pode trazer aos homens o livramento das pragas impenitentes sancionada pelo toque das 7 trombetas. Eu e você, que somos e que fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus, estamos, pela graça de Deus, livre. Como está escrito, Paulo escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo 8 e versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus nos livrou da ira vindoura pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz, em favor de todos nós, míseros pecadores. E agora estamos livres, e porque estamos livres, temos que pregar este evangelho de livramento às demais pessoas que ainda não conhecem o amor do Senhor. Então, na sequência, diz que o sancionamento da primeira trombeta serão acometidos através de saraiva, de fogo misturado com sangue, que foram atirados na terra. Lembrando que foram atirados na terra. Foi então, subsequentemente, queimada a 1/3 da terra e das árvores e também toda erva verde, conforme Apocalipse, capítulo 8 e versículo 7. Leamos a palavra de Deus. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 1/3 parte, queimou-se a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Meus queridos e amados irmãos, este castigo impenitente que virá sobre a terra no período dramático, no período deplorável, no período tenebroso da grande tribulação, este castigo é semelhante
a sétima praga derramada sobre o Egito na época de Moisés. A sétima praga derramada no Egito na época de Moisés, que estragou toda a agricultura, conforme está escrito em Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 25. Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 25. Eu vou ler a palavra do Senhor para dar consonância àquilo que nós estamos falando. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Glória ao nome de Jesus. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui um paralelismo das coisas que aconteceram no passado, no ministério de Moisés, e que subsequentemente acontecerão no futuro, com o tocar das trombetas do Apocalipse. Repetindo, e não vamos cansar de repetir, a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará na terra nesta época. Deus nos livrará, diz o Senhor, da ira vindoura. Então, este castigo é semelhante à sétima praga, repito, derramada sobre o Egito na época de Moisés, conforme a leitura feita já exposta neste momento. A Bíblia diz que houve fogo misturado com sangue. Veja a impenitência deplorável, terrível do sancionamento ajuizador de Deus sobre o mundo impiedoso, daqueles homens e mulheres, daquelas pessoas que não fizeram a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que queimou-se a terça parte das árvores. Queimou-se a terça parte das árvores. Quer dizer, toda a erva foi queimada. E lembrando aos irmãos que o julgamento é advertir as pessoas. Esse julgamento é para advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 9. Eu vou ler a palavra do Senhor para dar testemunho àquilo que nós estamos ensinando. Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Olha o que diz a palavra de Deus. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
Versículo de número 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladruices. Meus queridos e amados irmãos, a consonância temática das Escrituras, da ênfase, a manifestação ajuizadora, sancionadora de Deus sobre o mundo impenitente dos homens, através do toque dessas 7 trombetas. 7 trombetas. Glórias ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta é apenas a primeira trombeta ajuizadora de Deus sobre o inclemente mundo dos homens que não foram ávidos a serem arrebatados do planeta Terra por ocasião do toque da trombeta do arrebatamento. Estas trombetas são trombetas ajuizadoras de Deus, sancionadas por Deus através de 7 anjos. Agora, ouçamos a segunda trombeta. A segunda trombeta descreve a palavra que uma grande montanha, repetindo, uma grande montanha ardendo em fogo, foi atirada no mar. Uma grande montanha ardendo em fogo foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Estão prestando atenção? Uma terça parte dos oceanos tornou-se em sangue e morreu a terça parte da criação que tinham vida, existentes no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9. Leamos a palavra de Deus. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar como a grande monte ardendo em fogo, uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. Meus irmãos e meus amigos, que tristeza deplorável! O sancionamento dos juízos divinos que cairão sobre a terra neste tempo terrível da chamada grande tribulação. Não é tribulação, é a grande tribulação. Os anjos são ministros de Deus que estão às suas ordens para cumprir a execução dos juízos impenitentes deste grande e terrível dia. O dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus. Meus queridos irmãos, meteoros ardendo em fogo, caindo sobre o mar. A vida marinha desaparecerá. O mar se tornará em sangue. Será uma coisa terrível que a mente humana, não existe adjetivologia capaz de expressar o inclemente juízo nos oceanos. Quando a segunda trombeta for tocada, então vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos de alegria
e nos momentos de tristeza vale a pena servir ao Senhor. E durante estas lives eu pretendo não sair dessas temáticas designativas a respeito do Apocalipse. Eu não vou sair. Eu estou determinado pelo Espírito Santo de ensinar a todos vocês. Deus tem me dado a graça, a experiência vivida nesses longos anos para trazer nesta época de princípio de dores estes esclarecimentos proféticos a respeito do sancionamento do juízo divino em Apocalipse, que muitos ainda não conhecem. Por isso que o meu estudo é repetindo, para que as pessoas gravem, porque muitos não conhecem a essência da profecia. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui na segunda trombeta. Quando cair as pragas impenitentes da segunda trombeta, número um, a água do mar torna-se em sangue. Dá para você entender, meu irmão? A água dos oceanos tornam-se em sangue. Essa é a segunda trombeta. Em segundo lugar, morrerá uma terça parte dos peixes, dos víveres que estão no mar. Em terceiro lugar, haverá acidentes marinhos, quer dizer, toda a plataforma dos pântanos, das placas tectônicas dos oceanos serão rompidas. Em quarto lugar, se agravará ainda mais a crise da fome, conforme Ezequiel, capítulo 4, venho pregando isso há muito tempo, tenho citado muito Ezequiel, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu quero que você ouça a leitura da profecia. Ezequiel capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável, quer dizer, sem sustentabilidade. O que é instável? Algo que não tem sustentação. Eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, fome epidêmica no mundo, e comerão pão por peso, fome na terra, meus senhores, e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, repetindo, e a água beberão por medida e com espanto. Agora veja o versículo de número 17. Para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas respectivas maldades. Dá para entender, meu irmão? A impenitência ajuizadora de Deus no toque da segunda trombeta. A fome será epidêmica no mundo. Os mananciais se secarão, o produto hídrico da terra desaparecerá. Haverá fome e sede no planeta Terra. E vocês sabem que nós somos 70% líquido e que ninguém sobreviverá sem a quiescência da água. Não dá para viver sem água, porque a água produz a liberação das toxinas do corpo e promove o rejuvenescimento da pele. Então, o que é que vai haver sem água?
Vai haver velhice precoce no planeta Terra. Quer dizer, uma pessoa com 15 anos terá a aparência de um homem de 90 anos por falta da água. A água será dada por medida. Os lençóis freáticos desaparecerão. E nós podemos constatar isso em nossos dias. Aquilo que era rios perenes há 10, 15, 20 anos, hoje seu leito está seco. Apenas as pedras e nada mais. Então, meus queridos irmãos, as profecias estão entrando no seu cânon evidencial. E não há como ocultar as verdades singulares da palavra. Não há como desacreditar, como pôr em xeque-mate a palavra de Deus. Pois como está escrito, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então estejais atentos o que diz a palavra de Deus. E vamos mais além. Em quinto lugar, com o apodrecimento da água iniciará. Vai se iniciar uma crise. E a água será vendida por um alto preço. Isso aí eu quero ler com vocês. Isaías capítulo 19 e versículo de número 5. Isaías capítulo 19. Faço questão de ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 19 e versículo de número 5. Ouçamos a palavra de Deus. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que está escrito, escrito está, para o cumprimento definitivo. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou repetir a leitura. Isaías capítulo 19, versículo 5. E faltarão as águas do mar, vírgula, e o rio se esgotará e secará. Queridos irmãos, tudo está no absoluto controle do Pai. Tudo está no absoluto controle do Pai. E o que está determinado na palavra, determinado está. Repito, e o que está determinado na palavra, determinado está. Subsequente a isto, nos diz a palavra que naqueles dias da inclemente ira de Deus sobre o mundo dos homens que ficaram, diz a Bíblia, em Amós capítulo 8 e verso 13, que os jovens desmaiarão de sede. Amós capítulo de número 8. Eu vou ler a palavra do Senhor. Nada melhor do que a palavra de Deus. Amós capítulo 8 e versículo de número 13, sem pressa. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Naquele dia, vírgula, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Glória a Deus. Isso nos torna mais crentes, irmãos, em vermos diante de nós o cumprimento literal da palavra do Senhor. Eu li Amós capítulo 8 e versículo 13, e eu tenho o prazer de repetir. Amós 8 e 13 diz assim: naquele dia, vírgula, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Isso é o toque da segunda trombeta.
Isto é o toque da segunda trombeta. Meus queridos e amados irmãos, sejamos mais crentes no Senhor Jesus e jamais venhamos a olvidar, a questionar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem livre curso. Eu gostaria que você, por favor, compartilhe esta live com milhares, centenas de pessoas, para que todos sejam beneficiados e despertados, porque esta é a 10ª hora, é a última hora da igreja, como está escrito em Mateus capítulo 20, que o reino de Deus é comparado, aleluia, a um homem que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ali se destacam 4 horas. Primeira hora, a hora dos judeus. Segunda hora, a hora dos profetas. Terceira hora, a hora dos samaritanos. E a quarta e última hora, a hora da igreja, a 10ª hora. Queridos irmãos, temos agora a ver o que vai acontecer com o toque da terceira trombeta. A terceira trombeta, poucas pessoas pregam isso. Poucas pessoas ensinam isto. E o povo está vivendo no raso, na rasura. Quase não conhece os sentimentos proféticos dos últimos dias. E Deus me despertou para testificar estas coisas, a quem o Senhor mostrou a João no ano 95 da era cristã, na ilha chamada Pátimos. Escutamos e vamos agora ver o que vai acontecer com a terceira trombeta. Diz assim: quando a terceira trombeta tocar, caiu no céu sobre a terra e sobre uma terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como uma tocha. Meu Deus! Quando a terceira trombeta tocar, meus senhores, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. O Espírito Santo está trazendo uma revelação tremenda e extraordinária nessa terceira trombeta. A Bíblia diz que cai dos céus sobre a terra, sobre os rios, sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como uma tocha. Louvado seja o nome do Senhor. O nome dessa estrela é Absinto. O nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, amargo como fel, amargo, intragável. Aleluia! E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Queridos irmãos, que esta mensagem sirva de despertamento para centenas de milhares de pessoas, porque tudo que está escrito está para seu devido cumprimento. Eu convido a vocês para nós abrirmos a Bíblia. Em Apocalipse, voltamos à palavra. Eu estou te ensinando capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Os versículos 10 e 11. Ouçamos a Bíblia Sagrada. E o terceiro anjo, é o que eu estou comentando, tocou a trombeta e caiu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Agora, o que diz o versículo de número 11?
E o nome da estrela era Absinto, vírgula, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Amarga, inconcebível a serem ingeridas pelo homem, pelos seres humanos. Esta é a manifestação da terceira trombeta. Agora, as águas do mar, da fonte dos rios, estão todas contaminadas. O mundo estará sem água. O mundo inteiro clamará por água. As águas estão todas contaminadas com o toque da terceira trombeta. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos despertar do sono espiritual e cairmos aos pés de Jesus Cristo, sem nenhuma outra argumentação, a não ser nos arrependermos a cada dia daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos para a glória dele, das almas que deveríamos ganhar e não ganhamos, do evangelho que deveria ser pregado e não pregamos, mostrando a todos os homens a situação deplorável do planeta Terra depois do arrebatamento da igreja, o sancionamento dos terríveis e deploráveis juízos divinos. Ninguém escapará, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mas tem mais. Vamos hoje até a quarta trombeta. Na quarta trombeta, meus amados e queridos irmãos, diz a Bíblia, vou tomar um pouquinho de água. Diz a Bíblia que foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Meu Deus! Foi ferida. Os homens têm que saber isso, minha gente. Uma terça parte do sol. Por que é que não se prega isso, minha gente? Por que não se revela isso, minha gente, às pessoas? Para que haja temor. Para que os homens despertem. Evangelho não é brincadeira. É um curso real de profecias que tende a se cumprir no tempo e no espaço, minha gente. Não é brincadeira uma coisa dessa. Olha o que diz a palavra. A quarta trombeta tocou. Foi ferida uma terça parte do sol, uma terça parte da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem. Então haverá trevas sobre a terra. Trevas sobre a terra, para que a terça parte dele escurecessem. Aí diz a Bíblia, João diz, eu vi uma águia voando pelo meio do céu, aleluia, vi uma águia voando pelo meio dos céus, que diziam em grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Glória a Deus. Eu quero ler essa escritura com você. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 e 13. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Como isso nos traz temor. Alegria ao mesmo tempo por saber que estamos pregando a verdade e temor no coração. Apocalipse capítulo 8, verso 12 e 13. Olha o que diz, meus irmãos. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem.
e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora o versículo 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Queridos irmãos, por favor, eu te peço por caridade, compartilhe esta live. Hoje está demais, está muito forte a presença de Deus aqui. Vejamos que nessa 4ª trombeta, um anjo anunciará as últimas 3 trombetas finais, que serão ainda, aleluia, mais terríveis do que as anteriores. As 3 trombetas finais serão mais terríveis do que as 4 primeiras trombetas. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta hora elucidar o meu ensinamento desta live, nesta noite de sexta-feira, dizendo para todos os meus irmãos em todo o mundo: é tempo, chegou a hora, chegou o momento de todos nós nos prostrarmos diante do Senhor, rendendo a Ele graça, rendendo a Eles glórias, louvores e expressa gratidão, pela certeza imortalizada de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que os nossos nomes estão nos céus, que Jesus Cristo em breve vem buscar a sua noiva querida, e que ela estará livre dessas catástrofes deploráveis que estão inseridas na palavra de Deus, através do sancionamento ajuizador do Senhor, sobre os auspícios e critérios que Deus designará os seus mensageiros, que são os seus anjos, para trazer a punição, para trazer o juízo que já está estabelecido na visão profética que Deus dera a João na ilha de Pátmos. Estejamos mais convictos de que a palavra de Deus é a expressa ação da verdade. Não há como questionarmos os desígnios de Deus. Não há como olvidarmos os desígnios do Pai. Tudo como Ele tem falado através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, tem o seu cumprimento definitivo no tempo e no espaço. Resta-nos a esta altura um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vamos parar com os nossos questionamentos, vamos parar com as nossas dúvidas, vamos parar com as nossas discussões infindas e vamos concentrar a nossa vida na presença de Deus. Vamos consagrar a nossa vida aos pés de Jesus Cristo. Vamos louvá-lo, adorá-lo e centralizar a nossa fé na sua palavra. Pois a palavra de Deus é a expressão vivencial da verdade. A palavra de Deus é a bússola para os navegantes. É o oráculo testemunhal das profecias que brilha, aleluia, no nosso mundo imaginário a cada dia que vivemos. Sim, brilha, porque o Espírito Santo tem revelado esta palavra a mim para os últimos dias. E eu tenho passado para você esta singular revelação. Amanhã, se Deus quiser, eu vou contar com você outra vez, às 20 horas, às 8 horas da noite. Nós vamos falar
sobre as 3 últimas trombetas, que serão impenitentes, mais aguçadas, mais deploráveis, mais terríveis do que as 4 trombetas que ouvimos nesta live de hoje. Estejamos com isso salvaguardado dos males através do sangue carmesim de Jesus Cristo. Que as nossas famílias estejam amparadas, protegidas por Jesus Cristo. Que os nossos filhos estejam guardados. Que os nossos netos, nossos parentes, nossos vizinhos se acheguem a Deus para serem livres de uma vez por toda das maledicências que estão para cair no planeta Terra. A terra está reservada como tesouro para o grande dia do juízo divino. Meus amados irmãos, o fato é que Jesus Cristo quer salvar a humanidade. Que a graça de Deus, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, é verdade, trazendo salvação a todos os homens, ensinando aos mesmos que se arrependam. Esta é a mensagem da 1ª hora. Essa é a mensagem dos dias finais, a mensagem cristocêntrica, baseada no arrependimento. Quanto maior for o arrependimento, mais aproximação de Deus o homem terá. Não é pelos seus méritos pessoais, não, é pelo arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos para que os dias maus não te apanhem de surpresa, porque a vinda do Senhor será como um laço sobre todos os moradores da terra. Ele virá a hora em que não penseis, a hora em que não estáis apercebidos, como aquelas virgens loucas que não perceberam até que a porta da graça esteja devidamente fechada. E enquanto a porta da graça não se fechou, estamos vivenciando o princípio de dores. É a hora de cairmos e pedirmos a Jesus nos seus pés as misericórdias do Senhor. E as misericórdias de Deus, segundo a Bíblia, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O Senhor lembra-se de nós, porque Ele sabe que somos pó. Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas quedanças, e por causa disso, as suas misericórdias têm se renovado para com todos nós. Deus em Cristo Jesus traga nesses dias de crise, nesses tempos de angústias parturientes, que Ele traga para cada um de nós consolo, que Ele traga para nós graça, que Ele traga para nós temor, que Ele traga para nós fortalecimento espiritual, porque é nesta hora, aleluia, tão difícil, tão deplorável, que precisamos mais e mais de estarmos ancorados em um porto seguro chamado Jesus Cristo. Oremos pela nossa nação. Oremos pelo presidente da República, oremos pelos seus ministros, oremos por todos aqueles que estão em evidência, oremos por cada família, oremos pela igreja do Senhor que está ainda na terra por um pouquinho de tempo. Oremos uns pelos outros, oremos para que todos venham ao conhecimento da verdade. Oremos pelos desviados, para que eles voltem em tempo hábil para os braços de Jesus, antes que as trombetas do juízo toquem sobre a terra. Oremos uns pelos outros, e que não nos apartemos jamais da graça do Senhor, e que estejamos a cada dia mais convictos de que Jesus é, por excelência, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Oremos para que o Espírito Santo coloque no coração dos pecadores que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem.
que coloque no coração dos perdidos que a graça de Deus é o bálsamo, é o lenitivo, é o suficiente amparo do Senhor para a salvação dos perdidos, conforme Efésios capítulo 2 e verso 8, como está escrito: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu quero orar por você que ouviu este estudo, esta palavra, sobre as 4 primeiras trombetas do Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Eu quero orar por você que estava afastado, mas que agora está voltando para os braços de Jesus. Em todo o mundo, em todo o Brasil, em todas as cidades, aonde esta live está sendo introduzida, que a graça de Deus te traga de volta, meu irmão, minha irmã, esta noite. E que você seja alcançada por esta graça. Caia agora aos pés de Jesus Cristo. Derrame as suas lágrimas aos pés de Jesus e receba agora o abraço da reconciliação. Receba o abraço do perdão. Receba o abraço do amor do Pai. Receba o carinho de Deus na sua vida. E você que ainda não é crente, mas que está ouvindo esta mensagem, caia depressa nos braços de Jesus. Caia depressa nos braços de Jesus. Porque resta pouco tempo, minha gente. Resta pouco tempo. Estamos no embrião formado da grande tribulação. Primeiro vem o princípio das dores, o arrebatamento, e a grande tribulação cairá sobre a terra. Aproveite o tempo que se chama hoje. Corre depressa para os braços daquele que te ama, daquele que deu-se na cruz por amor à tua alma. Vem depressa para os braços de Jesus, para receber o perdão dos teus pecados e o dom da vida eterna, que não é otorgado aos homens por obras, não é otorgado aos homens pela religiosidade, mas por fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o telescópio do Espírito que aproxima o homem do seu Criador. Venha agora para os braços de Jesus. Eu quero orar esta noite também pelos enfermos. Eu quero orar por aqueles que estão aflitos. Eu quero orar por aqueles que estão enclausurados, doentes, problemáticos, indecisos, deprimidos, tristes, pela situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Eu quero orar para que Deus traga o consolo para você, para que Deus traga o bálsamo para a sua alma, para a nossa alma, para que o Espírito Consolador venha agora sobre você, lhe ajude nesses momentos difíceis, e que você possa receber de Deus força, graça, coragem e alegria do Espírito Santo para atravessarmos junto o mar encapelado da vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus enxugue tuas lágrimas, as minhas lágrimas e as nossas lágrimas, porque estas lágrimas não são em vão. Elas estão sendo colocadas no odre do Senhor e será um pacto memorial daquele grande dia. Deus te abençoe outra vez. Vamos orar ao Senhor neste exato momento. Amanhã, às 20 horas, voltaremos para sequenciar o nosso estudo. Quero te ensinar outra vez sobre as 3 últimas trombetas que serão piores do que essas 4 primeiras. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo,
Nós oramos com gratidão a Ti pelo privilégio e oportunidade de falarmos esta noite em nossa live sobre as 4 primeiras trombetas que serão tocadas após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, desperta a Tua igreja, consola os abatidos, levanta os fracos, salva o homem perdido, traga de volta o desviado da Tua casa. Abençoa as autoridades constituídas do nosso país e do mundo inteiro. Abençoa a Tua igreja para atravessarmos estas horas difíceis. Dai-nos a Tua graça a todos nós. Não nos falte a alegria, o consolo e o bálsamo do Teu Espírito para atravessarmos este Jordão. Ó Deus verdadeiro, abençoa a minha esposa, toma nas Tuas mãos a Tua filha, que tanto tem me ajudado na produção deste material, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e para a salvação do perdido. Nós te oramos com eterna gratidão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.